A gente registra também ontem, Bolsonaro e Lula trocaram ofensas. O presidente Lula, no lançamento do Plano Safra, que aconteceu ontem aí, deu declarações, chamou o ex-presidente de frouxo e também disse aos produtores rurais que estavam presentes nesse evento de lançamento que nunca vai pedir um Pix e uma anistia. Aí Bolsonaro foi nas redes sociais e revidou. Na sua publicação, ele colocou... deixa eu trazer aqui para vocês, ele chamou o presidente Lula de ladrão, pediu para deixar em paz e pediu ainda que ele fizesse algo pelo povo. Ladrão, faça algo pelo povo, nos deixe em paz. Parece criança de quinta série trocando ofensas, viu, Virginia? Pois é, um retroalimentando o outro, né, como a gente costuma dizer. Minha gente, eles são as lideranças desses dois polos que hoje dividem o Brasil, Lula e Bolsonaro. Na hora em que um provoca, o outro revida na hora. E a gente vem assistindo isso no momento em que o Brasil se prepara para renovar o mandato e o comando da presidência da República, né, na véspera de uma eleição. Imagine daqui a um ano que a gente não vai estar assistindo nas redes sociais. Pois é, o presidente Lula, na verdade, que vive aí um momento bem complicado, bem delicado, com ruídos na comunicação. Ontem uma decisão que acabou chocando todo mundo, o governo que decidiu judicializar o IOF, né, entrar com uma judicialização declarando inconstitucionalidade, separação aí dos poderes. A gente repercute isso agora, 8h47. Ô, minha gente, esse assunto traz um fato muito novo na política brasileira. Nós estamos assistindo um cenário de crise que envolve os dois principais poderes, o executivo e o legislativo. Lógico que em outros governos essas relações elas sempre foram relações tensas, mas desta vez o governo perdeu a guerra dentro do Congresso. Está tentando recuperar aí, tentando se aproximar do Senado, que é a casa revisora das decisões no país. Mas na Câmara o clima com o governo já é de oposição. Esse clima ficou muito claro nas últimas votações e nas últimas declarações que estão sendo dadas por ambos. Inclusive depois que o governo decidiu judicializar essa questão no Supremo Tribunal Federal. Percebendo o tamanho da crise, o Supremo pode entrar aí para tentar apaziguar, para tentar minimizar os efeitos entre as relações entre os dois poderes. E isso vai depender do comportamento dos ministros. Nos bastidores, a gente acompanha essa movimentação. Desta vez, o Supremo pode tentar aí minimizar esses efeitos para não ter outras consequências para a governabilidade do país nos próximos anos. Porque nós estamos falando de uma oposição dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal. Antes, as pautas elas eram negociadas. Agora, o clima de oposição já foi instalado. E na hora em que o governo recorre ao Supremo, acende mais uma vez uma lâmpada amarela, um alerta muito grande, porque esse é um instrumento geralmente que cabe à oposição. Ela vai procurar o Supremo para se proteger. Desta vez, quem procurou a Corte Maior foi o próprio governo federal. Então, vamos aguardar. O ministro Alexandre de Moraes é o relator dessa matéria no IOF. Ele se encontra hoje em Lisboa. Aliás, boa parte do Supremo, boa parte da classe política do Brasil está no Gilmar Palusa. É um evento jurídico que é promovido anualmente pelo ministro Gilmar Mendes. E aí ele, em termos de prestígio, ele sabe muito bem comandar aí a turma para ir para o Gilmar Palusa, para esse evento em Lisboa. Alexandre de Moraes e o próprio presidente do Supremo se encontram hoje na Europa participando desse evento, que também conta com a participação do desafeto neste momento do governo federal, que é o presidente da Câmara Federal, o deputado paraibano Hugo Mota. Inclusive a imprensa já repercute que o próprio presidente da Câmara pegou uma carona no jatinho da FAB, viu, Virginia Tchê? Mas para vocês entenderem como é que está o clima com relação ao governo, Congresso, as declarações do presidente, a imprensa nacional já repercute, ele disse: se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo, disse aí o presidente. Então, momentos de tensão a gente vai ver e isso não é nada bom. E momentos nunca vistos. Aliás, eu me recordo aqui da gente não ter visto, da gente acompanhar essas relações, e esse tensionamento ele é o maior dessa história recente do país. Principalmente se a gente comparar com os dois outros governos Lula. Já se era possível observar um relacionamento muito mais afável, muito mais com resolutividade. Claro que a cobrança do toma lá da cá, ela sempre existiu nessa relação, mas ela sempre foi possível ser feita sem essa bandeira erguida hoje deles contra nós e nós contra eles, que é isso que aconteceu após votação no IOF na Câmara Federal.
Vamos acompanhar, é um movimento que tem reflexo nas eleições de 2026 e que nos bastidores, minha gente, eu já adianto para vocês, inclusive com alguns detalhes que envolvem a política regional. O estado de Alagoas está nesse viés aí desse posicionamento do Congresso. As eleições estaduais do estado de Alagoas, lideranças nacionais como o ex-presidente Arthur Lira, tem muita coisa acontecendo debaixo dos olhos, além dos aviões de carreira que a gente está olhando para o céu e vendo. O governo poderia ter mudado a decisão, né? Recuado, reduzido ali os juros ou até cortado gastos, mas decidiu judicializar. A gente vai acompanhar toda essa decisão e espero que não recaia sobre nós, contribuintes.